Imagina nunca mais precisar tomar água, nunca mais precisar alimentar a sua sede, vai estar sempre satisfeita. Será que isso é possível? Vamos ver comigo hoje o que Jesus promete para essa samaritana, também nós. O que Jesus promete para nós. No Evangelho desse domingo, Jesus vai até a Samaria. A Samaria, o povo samaritano, era um povo separado dos judeus, onde tinha uma rixa entre eles. Então não era um lugar muito bem visto pelos judeus. E Jesus escolhe ir para lá. Ele quer passar pela Samaria. Aqui já nós temos o primeiro aprendizado. Jesus quer vir ao nosso encontro. Não só quer, como ele vem ao nosso encontro. Ele caminha em direção a nós. Jesus parar naquele poço não foi um mero acaso, não foi uma mera sorte ou mero destino. Foi a vontade de Deus se realizando ali, porque Jesus queria ter um encontro com aquela samaritana. Jesus quer ter um encontro comigo e com você. Jesus quer nos encontrar, quer nos relacionar conosco, quer conversar conosco, quer ter um contato íntimo com a gente. Ele quer se fazer próximo. E muitas vezes nós fazemos como a samaritana que nós vemos na palavra, ela não quer muito papo, ela não quer muita conversa. Logo de cara ela já fala, você me pede de beber, sendo você judeu e eu samaritana? Ou seja, nós não podemos nos relacionar. Talvez muitos de nós falamos assim, Senhor, por que você quer se aproximar de mim? Eu sou pecador, eu sou falho, sou cheio de erros. Por que você faz questão de se aproximar da minha pessoa? E é exatamente para isso que Jesus veio. Jesus, no Evangelho de ontem, dizia, né? Eu não vim para aqueles que estão bem, para aqueles que estão sãos, mas para os doentes, para os cansados, para os aflitos, para os pecadores. Jesus veio por nós. Não para aqueles justos que já estão salvos, porque eles já estão diante de Deus, mas para aqueles que ainda não foram, para aqueles que ainda precisam conhecer Jesus, para aqueles que precisam conhecer a palavra, para aqueles que precisam provar dessa água viva que sacia a nossa sede. Então, a partir desse momento começa o diálogo, né, de Jesus com a samaritana, que foi lá tirar a água do poço. Aqui mostra um pouco de nós, porque a nossa vida é isso, são trabalhos, são ocupações. Nós sempre talvez temos que repetir nossos processos, atividades, rotinas, é sempre acordando, indo lá retirar água do poço, fazendo nosso trabalho e voltando. E amanhã tem necessidade de voltar lá. Mas também não só as atividades do nosso dia a dia, como também as nossas satisfações. Então a gente busca várias coisas para nos satisfazer, para matar nossa sede, mas não de água, não uma sede que alimenta o nosso corpo, mas aquilo que tenta alimentar o nosso espírito. Então, todo final de semana a gente volta a beber, todo final de semana a gente volta a fazer coisas das quais a gente tinha abrido mão, todo final de semana a gente volta a realizar atividades que a gente tinha prometido que não íamos mais fazer. Por quê? Porque aquele gesto, nos traz, mesmo que passageiro, uma satisfação. Aquilo lá nos dá um prazer. Mas é um prazer que volta de novo, que volta a ter a necessidade de novo, que volta a necessidade de voltarmos até o poço e bebermos. E parece que cada vez o poço é mais fundo, cada vez a água é mais rasa, cada vez tem menos. E cada vez aquilo nos satisfaz menos. Cada vez mais a caminhada durante o dia, durante o sol, do meio-dia que a samaritana está indo. Porque ela não queria ser vista com ninguém lá, ela queria estar sozinha. E é nesse momento que Jesus encontra ela, cada vez mais que ela volta lá para satisfazer os prazeres dela, escondido de todos, cada vez fica mais pesado, cada vez fica mais difícil, cada vez se torna mais um fardo. Mas aquilo de certa forma satisfaz. Então a pessoa volta. Então nós voltamos. Nós voltamos para os nossos pecados, nós voltamos para as nossas falhas, porque de alguma forma aquilo nos deixa feliz. E aqui o que Jesus começa nesse diálogo com ela é: eu tenho algo muito maior para você, eu tenho uma felicidade muito maior, uma felicidade plena, água viva, a água que vai matar a sua sede dos prazeres, a água que vai matar suas vontades de satisfazer com os pecados. Eu tenho algo que te traz verdadeira felicidade. É a promessa de Jesus para nós, felicidade, sermos felizes. Todas as nossas buscas, mesmo nas rotinas que nós falávamos antes, de ter que trabalhar, de ter que sustentar a casa, de ter que fazer várias coisas, aquilo lá é por algum motivo para nós nos satisfazermos, de certa forma para nos fazermos felizes, para que a gente possa, de alguma forma, ser realizado. E aqui o Jesus nos mostra a realização plena da nossa vida é nele. A realização plena é em Jesus. Somente nele nós seremos realizados. E ali começa um processo de persuasão de Jesus, de convencer aquela mulher de que o que ela está fazendo, o que ela está buscando é passageiro. E o que Jesus tem para oferecer para ela é muito maior.
Talvez conosco é assim também. Quantas e quantas vezes nós temos que passar por pregações, por retiros, por momentos com Deus, para ter nosso coração aos poucos sendo amolecido, aos poucos sendo quebrado, aos poucos sendo convencido da palavra de Deus. Porque é assim que funciona, nosso coração é duro, nosso coração é fechado, ele não quer se abrir à vontade de Deus, ele não quer se permitir para a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai pedir para nós tirarmos essas satisfações, esses prazeres momentâneos. Vai nos colocar algo que talvez custe de nós. Talvez a gente tenha que abrir mão de vícios, a gente tem que abrir mão de pecados. E isso é pesado, é penoso para nós. Mas aí, nesse processo de convencimento, Jesus vai mostrando que ela tendo que abrir mão dessas coisas, ela vai encontrar aquilo que realmente satisfaz ela. É o que ele mostra, né? Ele fala, vai lá, chama teu marido. Ela fala, não tenho marido. Ele fala, de fato, você tiveste 5 já. Ou seja, 5 vezes que ela tentou se satisfazer, 5 vezes que ela tentou buscar, de alguma forma, algo que saciasse a alma dela. E nenhuma dessas ela realmente encontrou. E nenhuma dessas vezes que ela foi casada, ela realmente encontrou felicidade. Mas agora com Jesus, o esposo celeste, o esposo da nossa alma, é que ela vai se satisfazer, que ela vai realmente ser feliz. Que ela realmente vai provar da água viva, que ela realmente vai provar de um matrimônio que vai alimentar a alma dela, que vai fazer ela se sentir completa. Isso é para nós também. É como um encontro definitivo com Cristo, nos casando, nos permitindo ir em busca de um casamento com Jesus, onde a nossa alma esposa se entrega a esse Cristo esposo e se torna uma só, que nós seremos verdadeiramente felizes. E aí Jesus vai convencendo ela, Jesus vai moldando o coração dela, até que ela, tocada, inflamada pela palavra de Deus, repleta da água viva que ela pôde provar naquele momento, a alegria é tanta que ela não consegue se conter. Ela sai correndo de volta para a cidade dela, para Samaria, não em busca do marido dela, não em busca de satisfazer os prazeres lá, mas agora de contar para as pessoas. Eu encontrei o amado da minha alma. Eu encontrei aquilo que eu tanto esperava. Eu encontrei aquilo que sacia a minha sede. Aquele que me prometeu nunca mais ter a necessidade de eu voltar para aquele poço fundo, sujo, para tirar migalhas, para me satisfazer. Não, agora eu tenho aquele que me completa. E esse discurso inflamado dela, esse coração repleto do amor de Deus, incentivou outras pessoas, fez com que outras pessoas quisessem buscar a Deus, quisessem buscar a Jesus. E essas pessoas foram sendo tocadas e chamadas e foram abraçando a fé. E Jesus vai ficar ali por 2 dias porque aqueles samaritanos amaram a presença de Jesus e quiseram ficar com ele. E no final vai dizer, já não acreditamos mais pelas tuas palavras para a samaritana, mas sim porque nós vimos, sim porque nós provamos dessa água viva. Esse é o convite para nós, sendo repletos dessa água viva, nos tornando cheios da água viva de Deus, que é o próprio Cristo. Que nós possamos agora, transbordando nosso coração desse amor, nós possamos fazer com que outras pessoas sejam transbordadas também, que outras pessoas que tenham a chance de provar essa água viva, que outras pessoas tenham a chance de mergulhar nesse mar de amor e ser tocado por Deus. É um convite para que nós, nos abastecendo nesse final de semana, possamos abastecer outras pessoas. E essas pessoas, sendo abastecidas, vão querer buscar cada vez mais da própria fonte. Não mais como um riacho que passa e ela pega um gole para ela, mas ela quer ir direto na fonte. Ela quer provar da água viva, ela quer provar daquilo que originou a mudança na tua vida, ela quer provar daquilo que fez trazer a verdadeira felicidade. Ela quer provar de Jesus. E ela vai ao encontro, e ali ela é tocada, e ali ela é transformada. Talvez esse é o milagre que você espera na sua vida. Você fala, pô, eu rezo tanto pela minha família, eu rezo tanto pelas pessoas próximas de mim, talvez pelo meu marido, pela minha esposa, pelos meus filhos, talvez por algum colega do trabalho, algum colega do colégio, algum amigo próximo, ou um namorado, uma namorada, e você tem rezado para essa pessoa, pela conversão dela. Mas talvez o que é necessário primeiro para nós é buscarmos dessa água viva, sermos repletos e transbordantes dessa água viva. E essa água que transborda vai começar a inundar na presença das outras pessoas, vai começar a inundar a sua casa, vai começar a inundar o seu trabalho, vai começar a inundar a sua escola, vai começar a inundar onde você estiver, de amor de Deus, de felicidade, de alegria. Que em meio aos sofrimentos, porque essa mulher, essa samaritana, enquanto estiver viva, ela tem que voltar, agora falando fisicamente, voltar para a rotina dela. Ela vai ter que voltar para aquele poço pegar água, porque ela ainda assim sente sede física. Mas porque isso é necessário, faz parte. Mas toda vez que ela for naquele poço buscar água, ela vai saber, já não mais dependo dessa água para viver, já não mais dependo dessa falsa alegria, porque eu fui repleta, fui refeita em Deus. Agora a alegria que eu contenho é em Deus.
que está dentro do meu coração é em Deus. Tem um ponto muito importante nessa passagem que Jesus fala que o Pai procura por aqueles que adoram em espírito e em verdade. Ou seja, Deus está procurando pessoas que o adoram em espírito e em verdade. Então ainda não tem pessoas adorando o suficiente, ainda não tem pessoas que o adoram em espírito, porque o Pai é espírito, então nós temos que adorar com tudo aquilo que nós temos dentro da nossa alma, não só com palavras, não só com gestos vãos, mas com aquilo que realmente vem de dentro, com aquilo que sai de dentro do nosso coração e com a verdade. Ou seja, nós temos que adorar com o Espírito Santo, proclamando Jesus, que é a verdade. Olha que bonito, que é assim que nós adoramos a Santíssima Trindade. Com o auxílio do Espírito Santo, nosso Espírito proclama coisas que são verdadeiras, proclamam louvores, proclamam amores, proclamam Jesus. Que nós possamos, agora a reflexão para a nossa quaresma, nessa quaresma, realmente adorar o Senhor em espírito e em verdade. Com o nosso coração sendo quebrado, com o nosso coração sendo refeito, com a nossa carne sofrendo os pesares dessa vida, as tentações, passando pelas provas, passando pelas penitências, as mortificações, cada vez mais só sobe o nosso espírito para adorar. Só sobe a nossa alma, alma esponsal, alma que deseja ter um encontro com o esposo para dizer: Jesus, eu te amo. Senhor, eu te amo. Obrigado por ser essa água viva na minha vida. Obrigado por realmente ter mostrado aquilo que me faz ser feliz. Sem você, eu não sou nada. Olha que bonito fica a sua adoração. Olha que lindo que fica a nossa alma fala com Deus. Quando a nossa alma esposa quer ter um encontro com o esposo, não mais com falsos esposos, falsos maridos, falsas alegrias, mas sim com o verdadeiro Deus, com o verdadeiro esposo, com Jesus. Na quaresma, a proposta é essa. Nesses 40 dias de tempo propício que Deus separa para nós, cada vez mais, e nos trabalhando e lutando contra a nossa carne, trabalhando e lutando contra aquilo que faz nós permanecermos aqui, permanecermos voltando naquele poço para saciar nossas falsas alegrias, para que, lutando contra isso, sobe espaço para nós ouvirmos a palavra de Deus como a samaritana e de fato abraçá-la. Nós ouvirmos através da oração e respondermos através da adoração. Então que nesse terceiro domingo da quaresma nós possamos bem viver os pilares do jejum, da penitência, das mortificações, tendo que ver as dificuldades aqui, que é de fato ter que ir até o posto, que é de fato ter que passar por essa vida, nas lutas, nas batalhas, isso faz parte, mas sabendo que agora algo que eu busco não é mais uma água que satisfaz prazeres falsos, mas sim prazeres eternos. Na oração, falando com Jesus, tendo durante nosso trabalho, nossos estudos, nossa família, que Jesus esteja lá presente. Que não estejamos só com Jesus em breves momentos, talvez só durante essa pregação, durante só o momento do rosário, não, mas que nós possamos viver 100% do nosso tempo com Jesus. Vou trabalhar, que Ele vai trabalhar com a gente. Vou estudar, que Ele vem estudar com a gente. Vou estar com a minha família, que Ele esteja com a minha família também. Que Ele seja um momento de oração também. E através da caridade, que é essa resposta de adoração a Deus. Que é essa resposta de um coração inflamado e amado, que vai em direção ao próximo. Que, amando tanto o esposo, encontra o esposo nas pessoas que mais necessitam, encontra o esposo naquele morador de rua, encontra o esposo naquele doente no hospital, encontra o esposo naquela pessoa que está com a alma aflita, cansada, e você vai lá e atende essas pessoas, e acolhe essas pessoas, e é misericordioso com elas. Que nós bem vivamos essa quaresma determinados, decididos, vivos e repletos dessa água viva que transborda em nós. Fique com Deus, tamo junto!